Porque é muito mais fácil para o ser humano procurar o lado negativo do que o lado positivo. Inclusive, existe uma teoria que se chama viés de negatividade, que o ser humano está mais acostumado a procurar o lado negativo do que o positivo. Essa negatividade vem com a história do ser humano e foi muito útil até hoje. Então, por exemplo, quando nos tempos selvagens o homem estava andando em determinado caminho e o mato se mexia, um arbusto se mexia, então ele não poderia achar que vinha alguma coisa boa dali. Ele tinha que pensar que dali vai sair um bicho e vai morder ele. Então ele tinha que se proteger. E muitas vezes o homem conseguiu sobreviver justamente por causa desse pensamento. Dizem que os mais otimistas na época não sobreviviam, porque se ele fosse muito otimista, podia ser que o que saísse atrás do arbusto não fosse uma coisa legal para ele. Mas hoje temos um problema. Hoje temos um problema que as pessoas são mais acostumadas a ver o lado negativo do que o positivo. Quando eu conversei com algumas pessoas que fazem seleção de pessoas, elas dizem que quando o candidato não se prepara antes, muitas vezes quando ela pergunta assim, olha, me diga quais são seus pontos fortes, normalmente existe uma dificuldade para isso. E fala sinceramente, quando eu te pergunto assim, quais são teus pontos fortes, você consegue falar isso de uma maneira muito firme? Se você consegue, você está entre poucos, pois a grande maioria das pessoas tem certa dificuldade de olhar para os seus pontos fortes. Quando é ponto fraco, não, é rapidinho. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Mas se a pessoa, por exemplo, não sabe quais são os seus pontos fortes, como é que ela vai utilizar os pontos fortes com mais afinco, né, com mais força, né, com mais intensidade para colher os benefícios? Lembra que os benefícios são melhora do seu bem-estar, e se blindar em relação à adversidade. Como é que você vai usar com mais intensidade se muitas vezes esses pontos não estão claros para você?